nós meditar. Eu vou colocar no cachorro, mas enquanto vocês procurem aí, Evangelho de João capítulo 10, versículo 9. Eu até ia me atrever a convidar aqueles irmãos que estão lá longe para chegar mais perto, mas eles sabem, estão bem ali, e não vai ter Bíblia no Data Show hoje, porque nós estamos sem operador. Não é que estamos sem operador, é que eu quis ligar já no notebook aqui, porque eu quero passar aos irmãos. Mas o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, diz assim: ó, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Ok, vamos ver se eu consigo arrumar isso daqui. Ou tudo tem que estar aqui para funcionar isso daqui. Aqui, acho que aqui vai dar certo. Aí, funcionou. Já vai funcionar já. Aí, beleza. Amém? Podem sentar, meus queridos. Até falei para o Sérgio que não sei se ele vai conseguir filmar, porque eu vou descer. Que eu gosto de falar sobre lição, sobre o tabernáculo. Então eu diria assim, o tabernáculo, pastor, é uma lição um pouco enfadona, mas prestem bastante atenção. A lição do domingo passado vai falar assim, ó, entrando no pátio do tabernáculo. Aí eu vou começar com a seguinte pergunta: quem poderia entrar dentro desse pátio? Oh, obrigado, vocês são uma bênção. Agora nós vamos ficar tudo de frente, agora ficou legal. Aí vamos fazer o seguinte: quem poderia entrar nesse pátio? Quem? O pátio está vazio. O projeto é celestial. Deus arquitetou o projeto. O projeto está nas mãos de Moisés. Moisés tem que executar esse projeto. O tabernáculo, a primeira coisa que é feita, como ainda hoje está sendo feita em todas as construções quando são começadas, o que acontece nas construções quando eles vão começar? Depois de limpar o chão, Giovanni é construtor, eles vão cercar aquele ambiente para que ninguém fique olhando os trabalhadores estarem ali dentro, trabalhando com aquilo que eles estão fazendo. E Deus também fez da seguinte forma: essa cortina, esse quadrado que vocês estão vendo na tela, é um quadrado de 25 por 50. Vamos usar essa medida, ou 22 e 45 por 45 alguma coisa, mas vamos ficar com 25. Vamos ficar com um côvado de meio metro. Lembra que eu falei para vocês o que é um côvado? Quantos lembram do côvado? Eu tive na escola, quem tive na escola lembra. Vem cá, Mateus, o Rafael. Vem cá, Rafael. Se o Rafael chegar aqui e eu medir, vamos ver se vai funcionar isso daqui. Funciona, legal. Bom, pensa nisso. Um côvado do braço do Rafael. Estende a mão, olha só. Se eu medir o braço do Rafael daqui até aqui, isso se chama um côvado. Então provavelmente o Rafael com esse bração aí deve dar uns 50 centímetros, né? É isso daí, né? Agora se eu chamar o irmão João, o Joãozinho aí que canta, aí vai dar um 35, 36. Então por isso que essa diferença de côvados. Alguns falam que o tabernáculo tinha 25 de largura por 50, e outros falam que tinha 22 e por 45. Então por esse motivo é que eles têm uma sombra de variações sobre o tamanho. Obrigado, Rafa. Hoje nós vamos medir esse da 50, tá? Outra vez eu trago a fitamento para nós deixar bem certinho. E o do Ico também é muito direto ao Ico. O Ico falou, ele subiu o Ico. Está por aí. Então o que acontece? Por esse motivo tem essa diferença. Agora, quando se cerca é para esconder o quê? É para que ninguém visse o que ia acontecer dentro do tabernáculo, o que ia acontecer dentro daquela construção. É o que acontece igual hoje. Você passa, você vê aquele paredão de baldrame, ou de hoje usa MDF, e você fica curioso, o que está acontecendo ali dentro? Você só vai notar quando é colocado os primeiros pilares e ele sobe com uma determinada altura, você vê o que está acontecendo. Caso contrário, só uma construção baixa você não vê, porque a cerca está impedindo de você ver. E muitos curiosos querem saber o que tem dentro daquele pátio. E quando Deus projetou um tabernáculo e trouxe para Moisés construir, a primeira coisa que ele pediu é que tecessem essas cortinas que vocês estão vendo aí, 50 metros
para cada lado, daria 100, mais 25, vamos colocar aí 200 metros, 250 metros de cortina torcida. E não era um pano fininho, não era um linho fino, é um linho grosso torcido, feito de tranças. A altura, 2,20 m, 2,50 m. Essa era a altura desta cerca. O que quer dizer esse daí? Primeiro, a lei foi dada a Moisés. Ou seja, ali está estabelecendo um limite. Se você olhar no Data Show, você vai encontrar os limites com as colunas, com a cortina e com os varais. O que é um varal? Uma corda que está puxando para que o vento não empurre e que esse tabernáculo não caia. Se for aplicar na nossa vida espiritual, nós vamos ver na lição, o linho é a santidade, a coluna tem um outro significado, os varais é o que mantém o crente em pé, ou seja, os limites, os parâmetros. Nada da nossa vida deve ser feito como a gente quer fazer. Existe limite para tudo. Existe limite no trânsito, existe limite na comida, existe limite na roupa, existe limite em tudo. E nós devemos entender que Deus está nesse negócio. A lição foi no dia 21, eu vou pulando aqui porque é muito importante isso daqui. Aí está a porta, eu sou a porta. Vocês observaram quantas portas tem lá naquela cortina? Vamos voltar lá? Quantas portas tem naquele cercado? Quantas? Uma porta. E nessa porta que está aí, eu vou virar para lá, nessa porta aqui, ó, aqui tem 4 colunas. A porta aqui simboliza Jesus. Eu sou a porta. Ninguém adentrava dentro deste pátio aqui, a não ser o sacerdote, para oferecer sacrifício ao povo. Jesus se coloca como a porta, por isso que ele não tem nenhuma saída. Eu já falei na primeira aula, talvez vai ficar um pouco repetitivo para alguém, mas aqui está a porta, e entre esta porta existe a cortina, com algumas cores que nós vamos ver ali na frente, tá? O que você precisa fazer atenção? Nessa porta nós temos o que? 1, 2, 3, 4 colunas, representando os 4 evangelhos. E nós vamos aprender aqui. Vamos para frente, porque isso aqui é muito importante. Vamos lá. Eu sou a porta, o dever aqui. As 4 colunas aqui que diz, ó, o quê? Vamos lá? Mateus, Marcos, Lucas e João. São as 4 colunas da entrada. O Evangelho de Cristo, ele está dividido em 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Por isso que essas colunas têm um significado. Então cada imagem nos revelará um valor espiritual e edificante concernente à obra expiatória de Cristo no Calvário. Pois bem, se ninguém poderia entrar no tabernáculo ou nesse pátio, alguém tinha que entrar para construir. Aí na lição de número 1, na lição de número 2, nós aprendemos que Deus escolheu e capacitou pessoas, artesãos, ourives, pessoas capacitadas com ouro, pessoas que trabalhavam com ferro, pessoas que trabalhavam com prata, pessoas que trabalhavam com madeira. Ele escolheu essas pessoas para trabalhar dentro do pátio. Mas uma coisa interessante que você vai observar aqui nesta lição é o pátio. Eu falei para vocês que na frente do tabernáculo existiria a tenda de Moisés e algumas tribos para completar as 12. Só que nesse diagonal aqui não existia. Por quê? Isso aqui simboliza, depois nós vamos chegar num centro muito importante. Por isso que escola dominical era para nós estarmos num número como esse. Tem muita gente que deveria estar na escola dominical, porque a escola dominical ela é edificante. Então aqui nessa entrada aqui, que está as 12 tribos, e cada tribo tem, e cada nome desse tem um significado, que eu poderia citar todos eles, que eu imprimi para citar para vocês, mas não vamos citar. Cada nome tinha um significado, ou seja, quando um pai colocava o nome num filho hebreu, já tinha um significado. Vocês veem quando a Noemi volta sem marido e sem filho, ela diz assim: eu não me chamo mais Noemi, mas me chamo de Mara, porque a minha vida se tornou uma desgraça. E algumas pessoas carregam isso, e se tiver o nome de Mara, porque a vida é uma desgraça. Não, isso
era do povo judeu. Nós podemos trazer as coisas dos costumes judeus para nós e dizermos assim, ó, agora o meu nome é Mário, tenho a vida amargurada. Quem está em Cristo é nova criatura, saiu a maldição hereditária do pai, da mãe, de tudo que alguém possa ter lançado sobre a tua vida. Se você está em Cristo Jesus, você não tem o que temer, porque você é uma nova criatura no Senhor. Vamos lá, o pacto entre as tribos. Por que o pacto entre as tribos? Deus tirou o povo do Egito, correto? E saiu lá uma multidão de pessoas. Aí, só para você ter uma ideia, vamos ler bem rapidinho, aqui que está na lição, quantas pessoas existiam a cada parte do tabernáculo. Ou seja, de frente do tabernáculo habitavam cerca de 186 mil homens na frente. Isso de 20 anos para cima, tá? Aos fundos do tabernáculo tinha aproximadamente 108 mil homens, 108.100 homens. Ao lado norte do tabernáculo, da tribo de Dan, de Azer, de Naftali, ou Naftali, como você quer entender, alguns colocam um acento e dizem Naftali, mas é Naftali. Existia 157 mil homens, e na parte do sul, 151 mil homens, preparados para a guerra, somando um total de 603 mil homens ao redor desse pátio, além das mulheres, dos jovens e das crianças. É gente? É gente. Criciúma está com 200 mil habitantes. Então, Criciúma toda hoje daria a tribo de Judá, de Isacar e de Zebulon, com 186 mil homens acima de 20 anos pronto para guerrear. Era gente, né? Agora você vê, às vezes você está com um departamento pequenininho e alguém tira você do sério. Ele está com uma igreja às vezes de 200, 300 crentes, e às vezes ele fica estressado porque não consegue agradar todo mundo. Agora você imagine o Moisés com 603 mil homens armados, e ninguém ousava se levantar contra ele, porque ele estava sendo o homem que Deus estava usando para tirar o povo de dentro do Egito. Amém. É verdade. Era difícil matar Moisés? Não. Era bem fácil para matar ele. Só que imperava um temor no meio do povo de Deus, porque onde Moisés levantou a vara e o mar se abriu, ali causou um temor e dizer, não, Deus é com esse homem. E quando eles começaram a murmurar de Moisés, Deus fez nascer serpentes no deserto. Quando o povo começou a dizer assim, no Egito tinha melão, no Egito tinha cebola, pepinos, coisas gostosas, Senhor, agora o Senhor nos traz para esse deserto para morrer de fome. Deus faz nascer serpentes no meio do deserto, e a serpente mordia o calcanhar de todo murmurador. Se eu pensou se a serpente fosse solta hoje? Meu Deus. Se tu com o seu irmão te pergunta, irmão, tem alguma cobra embaixo do teu corpo aí? Pensou, irmão Zé, se hoje Jesus quisesse nascer serpente, não tem nenhum aí. Meu Deus. Daí nem tem que olhar, porque temos que olhar se não tem uma serpente no nosso calcanhar, mordendo e passando as coisas ruins para nós. Então, você vê que o Moisés liderava tudo isso, e havia um senso, uma responsabilidade, que ele não temia o que os homens tinham de armadura para lhe ferir, porque ele confiava que quando Deus o chamou porque ele era o homem da época, o homem do momento. Isso é uma coisa, eu gosto de falar da missão e trazer para os nossos dias. Isso é uma coisa que nós cristãos devemos entender, é que cada um de nós temos o nosso momento. Ninguém é insubstituível na obra de Deus. O Moisés achou que era insubstituível, mas quando ele vê a Canaã, olha só que tristeza para o homem. Ele fica 40 anos no Egito, 40 anos no deserto aprendendo a ser manso, depois passa 40 anos cuidando de um povo, e quando ele vê a terra, Deus diz assim, sobe o monte e morre.
A mesma situação de nós. Jejuar 40 dias, 40 noites, 3 meses, 6 meses, e quando chegar o fim da nossa campanha de receber a vitória, vem cá, Rogério. Levante a mão, Rogério. Eu vi o Rogério aqui. Como é que está? Tá. Né, Rogério? 7 quinta-feira, agora eu vou receber a minha vitória. Ele diz assim, ó, agora você vai ter mais uma enfermidade. Nós estamos acostumados a viver um evangelho que vende isso, um evangelho que comercializa isso, que diz que a fé remove montanhas. Sim, a fé remove montanhas, a fé cura, a fé livra, a fé liberta, a fé livrou o jeito, mas nós não estamos baseando a nossa fé nisso. Se nós fomos curados, amém. Se nós não fomos, devemos levar a nossa cruz até trocar por uma coroa. E o Moisés, quando ele ficou 120 anos numa peleja, quando ele avista a terra, ele diz assim, sobe o monte e morre. Mas quem vai na minha frente? Você não viu ninguém? Não, mas eu vi. Pega Josué que não sai do teu pé, está sempre contigo, observando o que você faz, e passa a autoridade para ele. Amém. E assumiu uma igreja problemática é fácil de assumir, porque qualquer coisinha que você faz vai manifestar a diferença. Mas assumir uma igreja onde o Moisés estende a mão, o mar se abre, o Moisés diz para a rocha dar água, a água da rocha. O Moisés chega num determinado lugar, a água está amarga, ele manda jogar um pedaço de galho em cima de mato dentro da fonte, e a fonte se torna doce. Pegar a igreja de um pastor desse é complicado. Aí Josué pega a congregação e diz assim, amanhã o Senhor vai curar de dor de cabeça. Isso aí seria algum milagre? Deus entregou a congregação para Josué no meio de uma situação semelhante à de Moisés. Quando Moisés está atravessando o mar, Deus mostra o seu milagre. Quando Josué está à beira do Jordão, o Josué diz assim, uma voz falou para Josué, manda o povo santificar, porque amanhã haverá maravilhas entre nós. Amém. Aleluia. Então não existe maravilha sem santificação. Verdade. Não existe maravilha sem oração. Não existe maravilha sem pagar um preço. Ninguém tem na mão o poder de um super-herói que você vê na TV, que estende a mão e passa energia, que derruba muro, que quebra muralhas. Não. A nossa fé remove montanhas quando nós santificamos, quando nós buscamos, quando nós pagamos o preço. Deus de santificar o povo. O Moisés teve que tocar com a vara no mar. O Josué diz assim, quando o sacerdote colocar o pé no rio Jordão, as águas vão se abrir. Amém. Já pensou se as águas não se abrem naquele momento? Que dificuldade? Então nós temos que entender o que é o tabernáculo. O que eu falei para vocês? O tabernáculo, Deus se coloca no meio do povo. Para que Deus faz o tabernáculo? Para ficar no meio do povo. Onde é que estão as tribos? Espalhadas nos lados do tabernáculo. E o tabernáculo está cercado já. E ele vai ser montado aonde? No meio do povo. Aplicando para nós, onde é que Deus quer habitar? O que é o meio do povo para nós hoje? Nosso coração. Deus quer habitar no meio, no nosso coração. O nosso coração não pode ser dividido com as coisas do mundo. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos de Deus. Não tem meio termo. Lembra do hino do Jair Pires? Quem crente remundo, um pé na igreja e outro no mundo? Não existe meio termo. Ou é ou não é. O Elias diz assim, se o Baal é Deus, vocês podem seguir ele, não tem nenhum problema. O que vocês não podem ficar assim, será que vou, será que não vou? Será que vai, será que não vai? Você tem que tomar uma decisão. Se Baal é Deus, você serve. Se Baal não é, você não serve. Agora vocês têm que sair de cima do muro. Tem muitas pessoas que estão em cima do muro. O centro da vontade de Deus para nós é nós obedecê-lo. E ele se manifesta no nosso meio. De que maneira? Quando eu e você estamos de coração aberto. Vamos para frente. Aqui tem a provisão da montagem. A montagem era uma coisa difícil. Quanto tempo levou para montar essa igreja? Eu sei que ficou um tempo parado, deu umas coisinhas aí e tal. Mas vamos colocar em tempo real para construir uma igreja como essa. Você sabe, por 6 meses para construir uma igreja como essa.
As pessoas começaram lá de baixo, com bate-saca, curalagem. Vamos colocar no máximo aí 1 ano para deixar ela prontinha. É isso aí, né, Giovana? Mais ou menos isso. 1 ano para deixar ela pronta. Só que ela vai durar aqui 50, 60 anos, tendo manutenção como nós estamos fazendo, cuidando, pintando. Agora você me pergunta, você já viu um hebreu desse colocar o pé na cortina e está cercando o pátio? Você já viu um judeu desse se escorar na cortina e ficar lá, belo patife? Isso aqui não é meu mesmo? Tem gente que faz isso. Coloca o pé na parede da igreja, enfia chiclete embaixo da cadeira, joga sujeira no pátio da igreja. Ah, pastor, o senhor quer levar nós lá para o tempo antigo? Não, é que no tempo antigo se pagava um preço muito caro. Escute só, olha ali, ó, carregando essas parafernálias. Cada vez que Deus mandava ele se movimentar, tinha que desmanchar uma cerca, enrolar esse linho, colocar em cima de jumentos, de bois, e levar até onde Deus parasse com a nuvem. Quando a nuvem parava, montava-se de novo. Todo aquele ritual. Aonde? Numa rua pavimentada, não, no meio da areia, no meio de um deserto, no meio de uma sequidão. É por isso que o crente é comparado com uma palmeira. Ele pode estar passando um deserto na sua vida, mas as suas raízes devem estar buscando alimento, água, lá no lençol que passa por baixo de uma sequidão aparente. Amém. O crente ele pode estar passando a pior prova da sua vida, mas a sua vida espiritual está resplandecendo, que aquela mulher disse para o moço de Geazi quando encontrou com ele: vai bem contigo, mulher? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Vai. Mas o filho estava morto. Mas ela tinha uma esperança: eu não pedi filho e eu vou recolher a quem deu o filho. Quem é que deu o filho? Foi Deus. E Deus prova que mesmo da morte Ele traz o filho à vida. Para quê? Para mostrar para mim e para você que em qualquer situação da nossa vida nós não estamos desamparados. Deus está sempre conosco para nos abençoar. Então Deus, às vezes a obra de Deus é sacrificosa, tem que carregar algumas coisas nas costas, tem que fazer esforço, porque o próprio Jesus disse que o céu é tomado por esforço. O céu não é de qualquer maneira, o céu não é lugar para qualquer um. Então, desmontar tudo isso, carregar estas coisas, a curiosidade de abrir a tampa da arca. 40 anos, o que tem naquela caixa? O que tem tanto segredo naquela caixa? Por que não podemos olhar lá dentro? E eles ficaram muitos anos nesse negócio de tenda, até chegar ao tempo que o Davi não conseguiu construir. O Davi foi um que derramou muito sangue, mas o Salomão construiu. Então as tribos dos lados, o centro, o pátio do tabernáculo está em torno do centro das tribos, que expressa a vontade de Deus em o centro do seu povo, no meio da sua igreja, ou nós no centro da vontade de Deus, que é o nosso coração. Aqui está os homens que eu já falei. Vamos para o segundo tópico, que vai falar o seguinte: cortinado de linho branco. Olha só, já pensou num deserto aí, o Adelaide? Deus escolheu linho branco para colocar no meio da areia. Deus confuso, né? Por que Deus escolheu uma cor terra, um bege? Linho branco, porque o branco aqui vai simbolizar o que? O cortinado que separava as tribos ao redor. Não se podia ver o que passava no interior do pátio, senão a cobertura do tabernáculo. Ou seja, vou passar para mim, tem um negócio legal aqui. Olha só, as colunas, as cortinas, os varais são elementos que podem simbolizar segurança, limite, estabilidade e ponto de parada. Eles não ficavam se esticando para ver por cima da cerca, era proibido, ninguém chegava lá. Vamos lá, o que acontecia lá dentro? A curiosidade. O que está acontecendo? Já pensou nós num grupo aqui dentro, sem nem uma janela dessas que você consiga ver de fora para dentro?
e uma porta que ninguém deixava você entrar. E nós aqui fazendo alguma coisa e você na rua esperando um tempo. Imagine a curiosidade. O que está acontecendo na igreja? Legal, né? Aí ele diz assim, ó, a parte interna do pátio era separada pelo linho. Por que separado pelo linho? Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos dos nossos delitos e dos nossos pecados. O linho simboliza a santidade. Este linho que serve o tabernáculo está cercando dos santos. E você vai entender aqui na frente que para entrar no pátio do tabernáculo havia apenas uma porta, e esta porta dava acesso ao local sagrado onde estava Deus habitando, porque Deus estava habitando agora em uma caixa. Pastor, mas que Deus é esse que vai habitar dentro de uma caixa? Não era isso. Ele não estava habitando. Eu já falei para vocês que a arca era igual essa mesa, 90, 1,20 e 90. E naquela caixa era o segredo de todas as vitórias do povo de Israel. Por que ninguém poderia entrar e tocar nessa arca? Porque simbolizava a presença de Deus. Por isso que ela está cercada de linho. Linho significa santidade. Vamos lá. As colunas, a cortina com cores, olha só. Eu falei de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas as cortinas com cores. As 4 colunas, as 4 bases que sustentam a porta principal do pátio, que é a entrada geral. Aí a cortina de entrada. Vamos ler junto comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. Azul, carmesim, de novo. Azul, púrpura, carmesim e branco. Vamos lá, o que significa o azul? Jesus, ó, azul lembra do quê? Céu. Jesus veio e foi para o céu. A púrpura se lembra de realeza, de rei, de reinado. Então está aqui a púrpura. Lembra-se que Jesus é o rei dos reis e senhor dos senhores. O que simboliza o carmesim? Humilhação. Lembra-se do sofrimento que Jesus foi humilhado, moído pelos nossos pecados. Agora o branco lembra o quê? A justiça. Jesus é o justo e perfeito advogado. Glória a Deus. Amém. Que hoje não precisa mais você rasgar um pano ou pedir para entrar. Quando Jesus morre na cruz, essa cortina, esse pátio, essa cortina não necessita mais. O véu do templo está lá dentro. Esse